bem. Eu achei muito interessante esse texto e muito atual. Saber como convém. E se alguém cuida, saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. É por isso que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao isso na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, porque afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas e obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, mas, como convém saber, e aprendem a ser úteis. Usam o silêncio e as palavras localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz e distribuem como todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos nas formas temporárias não lhe dão e modificam a energia. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. A gente sabe que, nesse período que estamos vivendo, hoje, naquela época, era o rádio que transmitia as mentiras, que hoje a gente diz que na internet são as fake news, né? As verdades como convém saber. Então, eu achei muito atual esse episódio de hoje, e por isso que eu trouxe a Lume. Com o senhor Amadeu. Parece que a Estação da Luz saiu do ar. Quem ficou para fazer a prece? Estou aqui. Tá. Antes de passar para o nosso irmão Omar para fazer a prece, uma parte do texto aí me chamou a atenção, porque lembrei-me do meu editor lá no Diário Pernambuco, quando ele se refere à questão dos amigos. Os amigos que seguem Jesus, os amigos que se ajudam mutuamente, os amigos que trabalham uns em prol dos outros. E aí o meu editor, Márcio Maia, ele tinha umas tiradas interessantes. Ele dizia, olha, os colegas são para as futilidades, são para as farras, para as brincadeiras. E os amigos são raros, são aqueles que resolvem nossos problemas. E aí a gente vai no texto, a meu ver, no texto que Lula acabou de ler, a gente vai encontrar essas respostas. Mas vamos passar para o nosso irmão Omar, que vai fazer a intercessão para as bênçãos e a proteção do nosso trabalho. É com você, Omar. Paz com Jesus. Meus irmãos, antes de adentrarmos na parte de estudo propriamente dita, elevemos o nosso pensamento a Deus,
o grande arquiteto do universo, e a Jesus, nosso mestre, e roguemos a eles e possamos receber essas instruções com tranquilidade, com humildade e bem aproveitar os ensinamentos que de tão boa vontade nossos irmãos nos passam. Que essa convivência nos estudos seja sempre harmoniosa e que nós possamos tirar proveito do aprendizado em benefício dos outros e aumentando a nossa capacidade de fazer caridade, de amor ao próximo. Que Deus nos ajude, nos ilumine a todos. Que assim seja. E aí, a leitura do tópico evangélico. Irmão, Sou eu? Eu É porque o microfone de Amadeu cortou aí, eu não ouvi o final. cortou, ele não saiu o nome de Simval. Ok, vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28º, itens 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que se dizem, aspas, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Fecha aspas. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconheceis pelas suas obras. Abre aspas. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Fechado. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O texto é mais longo, mas eu vou parar por aqui. Terminado, meu irmão. Microfone, Amadeu. Microfone. Está fechado. Ok, agora chegou. É porque eu saí do computador, passei para o telefone, que eu estou aqui em uma briga. O problema saiu lá de Elmar e chegou aqui. É brincadeira, né? Olha, veja bem. A espiritualidade nos chama a atenção para a criação divina. Tudo na criação divina tem uma utilidade. Não há o acaso. Não há o acaso na criação do Pai. Tudo é útil. E aí a gente vai entender essa assertiva que o texto do Evangelho nos traz nesta manhã. Ora, uma árvore má não pode dar bons frutos, assim como uma árvore boa não pode dar maus frutos. Ora, mas e por que Deus cria árvores boas e árvores más? É a natureza da vegetação, é a natureza da madeira, é a natureza da árvore. Não é que o Pai queira que aquela criatura, aquela criação, melhor dizendo, seja assim. Assim como Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca. Nenhum. Ele quer que todos nós sigamos o exemplo do Mestre Jesus, nos amando uns aos outros, inclusive aqueles que aparecem na nossa estrada como denominados inimigos. São nossos irmãos, transviados, enfermos, doentes, que desconhecem a criação divina e as leis do Pai.
e aí agem dessa maneira. Mas eu gostaria de passar para meu irmão Renato Martins para continuar a debulhação do texto do Evangelho, a gente passar para o texto do nosso estudo de hoje. Amadeus, você já falou sobre a parte evangélica, vamos passar para o texto, propriamente dito, que Muito é bem. a desenvolvimento da mediunidade. Tá certo, vamos passar. Então, nós temos aqui, eu estou aqui com brincadeira, meu animal, olha aqui, meu animal está querendo fazer o estudo comigo. Vocês estão escutando um eco na fala de Amadeu? Sim, sim. Eu pensei que ele estava numa cisterna. Não, eu vou corrigir lá. Eu vou corrigir. Espera aí, deixa eu voltar aqui atrás. Espera aí, eu vou encontrar aqui. Epa, passou aqui, chegou. Muito bem. Espera aí que eu vou voltar aqui, vou sair da apresentação. Está meio complicado, mas a gente debulha isso. Espera aí. Aqui, ó. Acabou o eco. Ok? Ok. Agora sim. Muito bem. Está todo mundo vendo o texto aí? Ok, eu estou. Perfeito. E letras enormes. Letras grandes. Letras para pessoas com uma idade mais avançada e que tem dificuldade de visualizar as coisas. Vamos lá. No capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade, que aí ele trata aqui da educação da mediunidade. Renato, esse texto nós trabalhamos no capítulo 26 ou 28? 28, não, 26. 26. 26. Nós trabalhamos quinta-feira essa questão. Mas vamos tratar aqui. O que nós estamos vendo aqui na apresentação desse tópico é Kardec nos orientando para treinarmos a psicografia. A época de Kardec era perfeitamente compreensível esse tipo de orientação. Mas nos dias atuais não são mais compatíveis esse tipo de orientações, essas orientações, por quê? Porque nós vivemos tempos diferenciados. Hoje a influenciação de irmãos menos esclarecidos é muito grande. E você fazer prática mediúnica em casa sozinho corre um risco grande. Por isso ele chama a atenção aqui. Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium, um espírito sério e adiantado. Deve, porém, notar-se que, quando alguém inquire dos espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem frutíferos. Isso se explica naturalmente. Então, vamos recapitular. Nós não vimos isso, Amadeu, isso não foi visto na nosso estudo anterior? Foi, nós fizemos a leitura e um breve comentário, mas como a gente recapitula o tópico anterior, aí nós podemos passar para o próximo seguinte, para o próximo? Exatamente. Muito bem. Então, vamos agora ao próximo. Estou continuando. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais geral. Desculpe. Como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que se pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar por isso e num sentido diverso daquele que imagina. Ora, o que ele chama a atenção aqui, a nosso entendimento, por exemplo, eu quero ser médium psicográfico.
Eu quero escrever livro dos benfeitores espirituais. Eu quero ser um mensageiro dos espíritos. Então, eu vou treinar psicografia. Mas aí as minhas tentativas não têm dado um resultado satisfatório. O que Kardec orienta? Vai lá, procura um outro médium, eu sou médium, procura um outro médium para ver através de um espírito que se confie, um benfeitor, um espírito conhecido, se eu sou médium. E aí pergunta ao espírito, eu sou médium? Pergunta geral, resposta geral. Você é médium. Mas o que precisa se entender, e aí ele vai dar o desdobramento depois, é perguntar, eu sou médium psicográfico? Eu sou psicofônico? Eu sou vidente, audiente? Quando você especifica, aí o espírito diz sim ou não. Mas se você pergunta genericamente, ele dá a resposta genérica. É isso mesmo, Zé Renato? Realmente o texto está bem explicativo aí, no caso. É porque quando desabrocha a mediunidade, nós vemos com um grau mediúnico, Deixa eu me orientar aqui para eu poder sair. um Continue, por grau, favor. um grau mediúnico, com uma quantidade, uma programação mediúnica mais extensiva. E muitas vezes nós não sabemos ainda o que nós fazemos com essa mediunidade que nós temos. Então, nós procuramos os médios mais conscientes, aqueles que a gente tem a certeza de que nós devemos caminhar com ele, ter a orientação devida, sempre buscando com a orientação, e daí nós procuramos, da melhor maneira possível, buscar de nós mesmos o conhecimento, saber como nós vamos desenvolver essa mediunidade. Renato, Educar. por gentileza, Renato, me faz um favor. Helena, você tem condição de rodar mais uns 2 slides aí, que eu preciso fazer um atendimento aqui urgente. E é coisa assim, não é questão de vida ou morte, não. Mas é que eu preciso sair da sala, porque eu tenho que levar minha neta aqui rapidamente. Aí você pode girar os próximos slides, Helena? Posso sim, sai aí do seu que eu vou entrar aqui no meu. Pronto. Eu vou sair do meu e na volta, pronto, com licença. Pode ir falando, Renato. Pode continuar, Renato. Oi, Ana Paula, tudo bom? Francilene? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Nilson. Minha. Bom dia. Val. Olha, é o seguinte, vamos dar continuidade a essa questão. A gente sente que, quando nós não temos conhecimento da doutrina e da própria mediunidade, porque normalmente as pessoas chegam a dizer, você tem mediunidade. A pessoa não sabe nem o que é mediunidade, o que é mediunidade. Então, a pessoa não tem conhecimento. Quando a pessoa começa a ter o conhecimento, através a pessoa diz, estuda a codificação kardeciana, a codificação espírita, aí a gente começa a ter aquela iniciativa de saber o que é que nós temos. Nós temos conhecimento de nós mesmos, no nosso tipo, nossa condição mediúnica. Então, a gente começa a trabalhar. Então, nós buscamos aquelas pessoas que têm uma experiência maior, que isso realmente é o que deve ser feito. Bom, só um parênteses aqui. Quando eu cheguei na doutrina de Espírito, quando cheguei lá no Bezerra de Menezes, tinha poucos médios. Entre todos, Rodrigues, tinha, acho que 6, 7, 8 médios da casa, de estudos. E daí aí eu disse, olha, comecei a olhar para começava a olhar para todos eles. Ele dizia, esse daqui é que eu vou ter base e sempre perguntar a ele o que deve fazer, o que não deve fazer. Isso é importante. Então, a gente tem um direcionamento da vida, na parte mediúnica, para ver. Também, ele me dizia algo, eu já disse isso aqui, ele dizia, isso daqui é assim, perguntava. Ele dizia isso.
que aí eu fazia? Quando chegava em casa, procurava os livros e ia procurar saber onde tinha aquilo que eu tinha dito. Tem que ser desse jeito. Então é muito importante. Mas vou passar para a Helena, para ela nos trazer o que ela pode dizer sobre o tema. Falo já, deixa eu tentar entrar aqui no slide. Então vamos passar para a Val, né? Acho que Val está sem condições de se comunicar. Renato, eu estou aqui na estrada com o meu cachorrinho. Tá certo, Aí, tá certo. Tá bom, tá certo. Então, são as coisas que nós encontramos dentro da doutrina. Por exemplo, você, quando tem esse conhecimento de causa, daquela da medida que você tem, e mais expressiva, você vai trabalhar com ela. Nós já falamos aqui a questão do efeito físico que Chico tinha. Emmanuel disse aí, essa questão de materialização pare e vai seguir o seu rumo, que é o rumo dos livros. E Chico parou aquela parte de materialização, que deve ser muito bonito, né? Você ver aqueles espíritos conhecidos materializados na sua frente, deve ser muito belo, muito maravilhoso. E Chico deixou e foi para seguir o seu caminho. E também outra coisa que eu acho importante, o que eu acho muito importante, normalmente esses grandes espíritos que vieram trazer as mensagens, como Chico, como Divaldo, como Ivone Pereira, como tantos outros, esses médios tinham a média da vidência. Ele estava vendo. Ah, Emmanuel está aqui. Porque Chico estava vendo Emmanuel, se apresentava a Chico. Então, quando o Chico via que era Emmanuel, é claro que a mensagem era de Emmanuel. Às vezes, nós que estamos em processo de aprimoramento e de conhecimento e de uma vida, a gente não tem a evidência, nós temos de nos adaptarmos ao fluido, cada um, à mensagem de cada um, a condição. Tem até médios que chegam a dizer que tem, para certos espíritos, assim, um código. Aí, aquele código, ele dizia, e realmente acontecia. Então, vamos passar para a Graci para ela falar um pouquinho mais sobre o tema. Graci. Só me perguntando aqui, é esse tema aí mesmo, né? É o 28, é isso mesmo? Agora, sim, veja o anterior, por gentileza. O anterior, Graci. Aqui na tela está aparecendo 27. 27, né? É o anterior. É anterior. O Tá anterior certo? é esse, por favor. Oi? Mais um antes. Antes. Anteceda mais um. Retroceda. É esse? Ainda não é esse. Quer ver? Anteceda um. Mas eu vi quando saiu, eu estava no 28. Eu vou voltar de novo para vocês verem. De acordo com o livro, está diferente. Tá. Renato, isso aí me parece que esse texto é um texto longo, está em mais de um slide. Não chega a ideia caber num só. Né? Olha, de acordo com o livro, a gente começou hoje no parágrafo 205, né? No 205. Aí, Qual o capítulo? o 17. Pois é, parou no 28, que eu olhei bem antes de abrir. Vamos Aí, lá. esse 205 era aquela leitura que ele botou aquele primeiro slide, para evitar tentativas, aí a gente já tinha visto. Aí ele botou o seguinte, aí seria, no caso, o terceiro, a partir do 205. Mas, de acordo com o que você está mostrando aí, eu não estou me encontrando no livro. Pode ser também
problema meu. Aqui está aparecendo o capítulo 18 agora. 17. Mas é o capítulo 17. Alguns é como disse o Omar, era muito longo, já está noutra página. Alguns médios escrevem desde o princípio, corretamente, não facilitado. É que o texto é longo, né? E está dividido. É isso mesmo. Não pega a ideia num Renato, só. você que Omar estava tá certo. comentando, o assunto é esse? Não, ele estava dizendo, a Graci, que realmente. Desculpa. Agora, seria assim, aquela parte que diz assim, o espírito pode responder sim. Quando ele pergunta, sou médium, o espírito pode responder sim. A Certo, esta outra mais precisa. Sou médium escrevendo, pode responder não. Aí deve também levar-se em conta. Era para ser a partir de assim, deve levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Era para ser a partir de aí. Eu vou passando e vocês vão vendo aí. Vocês vão me dizendo, gente. Dá para você começar do princípio bem no iníciozinho do capítulo 17, que eu tenho a impressão que isso aí é bem lá na frente. Se perderam no estudo. Literalmente, porque ele não passou o slide para mim, eu peguei o que eu tinha aqui. Chegou o Salvador, Amadeu. Pronto. Amadeu, qual foi o item? O slide. Qual foi o slide? Qual era o capítulo, Amadeu? Capítulo. Eu vou entrar novamente, peraí. É o capítulo eu saio. Certo. Capítulo 17, eu vou chegar agora, bem rapidinho. Capítulo 17, pam, 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 pam. Pronto. Muito bem. Deu para ver? Deixa eu botar aí agora. Peraí. Qual é o slide, Amadeu? Calma, vou colocar lá. Tenha calma. Que a irmã Agracida não conseguiu localizar. A gente consegue, tenha calma. Deixa eu botar o slide no sistema. Ai. Qual é o número no livro? Olha, o slide é o 28, é o slide 28 do livro. Eu não disse a vocês que era o 28? É o 28. Que começa desde... Eu olhei logo antes de sair. Desde que se faça. A Gracinha estava certa. Desse jeitinho, Elmar. Mas eu não localizei de acordo com o livro, eu só estava dizendo isso, que eu não estava. Eu estava perdido no livro. É porque no livro a gente divide o texto em slides. Aí, de repente. Eu olhei o que estava, que era o 28, coloquei, aí começaram a dizer que não era. Eu digo, pronto. Fui eu que disse.
Agora chega, agora chega. Estou chegando. Um momentinho. Eu assumo. Pronto. Está entrando já. Só não é você não, Lula. Ok. É não, Lula, tu só foi usado. Agora. O cachorro já está falando e a Amadeu não entra. Amadeu, eu acho que é aqueles meninozinhos que estavam lá no centro, que estão querendo brincar o carnaval, não querem que a gente estude hoje. Mas chegou agora? Chegou aí? Chegou, Amadeus. Chegou! Pronto, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Deixa eu tirar aqui o segundo ponto. Muito bem. Então vamos. Recapitula aquele slide anterior ou a gente vai em frente? Esse daqui, esse mesmo. Bom, então, ele explicou aqui que desde que se faça uma pergunta genérica, a resposta é genérica. Desde que se faça uma pergunta específica, o Espírito responde especificamente. E aí a gente precisa, na condição de aprendiz, ter um mínimo de compreensão de que essas especificidades, muitas vezes, não nos leva a induzir o espírito a dizer A, B, C, D, E. Ele traz um quadro que a gente possa pelos nossos esforços, encontrar a resposta. Não, mas espera aí, eu sou médico psicofônico? Você é médico psicofônico. Mas eu sou médio? Não, não é médio. Eu sou médio, é médio. Mas aí a gente quer saber qual é o tipo de mediunidade. Essas coisas, na verdade, não são relevantes. É mais curiosidade do que propriamente necessidade. E é por isso que a gente precisa ter a compreensão de que tudo vem a seu tempo. Quando a gente inicia uma atividade dessas, se não concluirmos agora, a gente volta depois para terminar. E há uma preocupação, parece uma tendência natural, a gente querer fazer tudo de uma vez. Começa de manhã, termina à tarde. No final do expediente está tudo pronto. E não é por aí o caminho. É isso mesmo, senhor Renato? É verdade. Nós já comentamos aqui um pouco. Vamos passar para a Graci. Vamos lá, Graci? Ou Helena? É interessante que ele não me esquece, não, né, gente? Val aí toda preparada. Não, voltar no caminho. Com o cachorrinho aí querendo falar também. Mas é isso mesmo. Você está certo, Renato. Eu preciso falar. Precisa falar. Ela está em trânsito, ela está no carro escutando a gente. Aí, então, gente, como bem já foi falado por Renato, já foi muito explicado por nosso irmão Amadeu, né? Existe toda uma filtração, né? Antigamente, ele perguntava, no tempo do Kardec, ele perguntava porque ele estava ali naquela ansiedade de descobrir logo, de querer saber, de querer... Ele queria logo fundar, ou melhor dizer, escrever o Livro dos Espíritos, né? Então, por isso, ele foi até desafiado por uma das médiuns, né? Devido tanta pergunta que ele fazia. Mas, hoje em dia, há pessoas que perguntam coisas banais que trazem espíritos também levianos, né? Há pessoas que não deixam que a própria espiritualidade venha, deixe seu recado, se for necessário, se não for, só agradece pela estadia. E é por aí. Porque a gente ainda somos,
nós somos ainda pessoas ainda muito vulneráveis, muito sem ter a certeza daquilo que está acontecendo. Aí a gente precisa, como se... Não, que eu preciso ver se isso é realmente... Se isso é real que está acontecendo comigo. E fica na dúvida, e fica... Aí acaba pergunta tanto aos espíritos, né? No momento ali que está no transe, aquela coisa toda. Teve momentos assim que eu comecei, eu particularmente, que eu fiquei na dúvida referente às psicografias, né? Eu fiquei muito na dúvida se era coisa que vinha à minha cabeça. Aí eu lembro daquela parte de Tobias, acho que é Tobias, que tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele estava no deserto, né? Estava totalmente sem nada, sem água, sem comida, sem nada. E ele foi intuído a levantar-se e a mais um pouquinho ele andar, que ele ia encontrar a água, ele ia encontrar a forma de sobrevivência. E ele, então, ele achou que foi dele, né, a intuição. E, no entanto, não foi dele, foi da espiritualidade, né, que o intuiu a levantar, que mais na frente ia haver água, que dava para ele dar continuidade seus passos. E nós somos intuídos e ajudados, digo com toda convicção, o tempo todo, principalmente quando a gente pensa que está só, quando a gente pensa que naquele momento de desafio, naquele momento bem crítico, você está só. E, no entanto, como diz Padre Zezinho, não são seus passos, é o de Jesus te carregando. Vamos lá. Ana Paula, quer falar alguma coisa, Ana Paula? Não, pode Não, continuar. tá certo. Olha, essa questão mediúnica, cada um tem a sua história, tá certo? Cada um tem seus momentos de reflexão para que possa entender a sua mediunidade. Cada um tem um processo. E muita gente, muitos de nós, temos que passar, mesmo tendo conhecimento da doutrina, e sempre tem pessoas de altas condições de nos orientar, e às vezes, por necessidade, eles não falam, não dizem, os espíritos dizem, ele tem de passar. Isso daí nós temos o conhecimento de causa porque nós passamos, eu passei por certos momentos da vida que realmente disse, Renato, você tem o conhecimento da doutrina, tem o conhecimento da doutrina e você passou por todo esse processo, eu tenho de passar. Então, são casos que nós encontramos. Qual a sua tipo de mediunidade? Aí eu digo, tenho certas mediunidades. No culto geral, eu sou médium, mas tem algumas mediunidades específicas que eu convivo há um bocado de dias, né? Alguns dias. E assim caminhando. E as pessoas têm de perguntar para as pessoas que têm mais conhecimento e caminhar. Mas muitas vezes nós temos de passar por certos momentos que é muito difícil. E temos de passar mesmo. E hoje, muitos daqueles que conseguem superar todos os obstáculos. Diga, Lula. Eu quero pedir, solicitar que o Amadeu passe o próximo slide, e aí ele complementa, ele é o complemento desse que está em voga. Tá certo. Pronto. Leia, Amadeus, por favor. Amadeus? Oi, cheguei. Leia essa Já ia outra. ler. Foi, Muito bem. diga. Chegou? Pegou, vai lá. Pronto. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim,
Esta outra, mais precisa, somente escrevente, pode responder não. Deve-se também levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Aos tão levianos e ignorantes, que respondem à torto e à direito, como verdadeiros estúrdios. Por isso, aconselhamos, se dirija o interrogante a espíritos esclarecidos que geralmente geralmente respondem com vontade a essas perguntas e indicam um melhor caminho a seguir, desde que haja possibilidade de bom êxito. Então, vamos ver se a gente deixa isso mais claro. Veja bem, os espíritos superiores a nós, aqueles que têm a incumbência de nos instruir, que são os mensageiros divinos, que têm a missão de nos trazer as orientações com propósito de nos tornarmos criaturas melhores, eles se sentem bem quando são questionados. Já os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, para não serem desmascarados, quando você questiona, eles partem para a briga, ameaçam, respondem grosseiramente, eles não querem ser confrontados, porque eles não têm como responder. Mas tem algumas coisas que a gente entende, que a grandeza divina, independentemente do estágio que aquela criatura se encontre, essa grandeza divina está impregnada em nossa consciência. Agora, usá-la ou não é atributo nosso. Se você pergunta ao espírito leviano, e se isso é verdade, em nome de Deus, aí a coisa pega. Ele só responde se for verdade. Ou então, não sabe, não quer, e etc. Porque eles não se comprometem, eles sabem que é compromisso e eles não se comprometem. Agora, fora disso, ele responde a tudo que você pergunta. Você perguntar o que quiser, ele responde, porque ele não tem compromisso com a verdade. É diferente daquele outro que a gente chama de benfeitor, que eles são instrutores. E eles vêm exatamente para nos instruir. Renato Martins, é com o senhor. Alguém quer dar opinião? Lula? Omar? Então, vamos passar para a Helena. Helena, diga. Eu já sabia, então eu já fui logo abrindo. Certo. Aí, é tipo assim, eu comparei, era Amadeu falando, e eu comparando aos encarnados também. É dessa forma que também acontece com os encarnados, né? Se uma pessoa tem uma índole boa e você pergunta alguma coisa a ele, ele vai falar coisas boas a você. Ele vai a voz dele vai ser para te elevar, vai ser de elevação, vai ser para o teu espírito melhorar a cada dia. Se você faz perguntas levianas, como diz aí, né, ignorantes, da mesma forma eles vão tipo, tem pessoas que chegam para nós, espíritas, e fazem perguntas para ver que tipo de moral nós temos para responder aquela pergunta. Se nós somos verdadeiramente, se nós temos uma índole verdadeiramente de uma moral condizente aos ensinamentos do Cristo, que andamos nos passos de Jesus. Porque da forma que existe desencarnado, existem encarnados. Do mesmo modo, a gente vê que acontece também nas sessões de
de socorro fraterno, né? De pessoas que não estão com uma moral tão bem. Por quê? Porque ainda há coisas a serem corrigidas interiormente, ainda há coisas a serem refeitas, coisas que ele tem consciência que precisa ser corrigido. É como eu falo, eu gosto agora de falar, eu criei isso aqui, a gente plasmar uma árvore com um tronco com o nome amor, e no outro tronco são num tronco só, 3 ramificações que existem: orgulho, vaidade e egoísmo. E no que tem o tronco amor, todas as nossas boas vontades, tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente pensa de bom, tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente fala de bom, tudo que a gente. Enfim. E no que tem o orgulho, a vaidade e o egoísmo, são tudo aquilo que precisa se ser quebrados, porque nos galhos nós não cortamos, a gente quebra. Então, a gente tem que, muitas coisas, ser quebradas, para que, no momento de chegar do espírito, ele saiba que aquele que está ali, ele tem uma moral edificante, ele tem uma moral que enfrenta, uma moral sem medo, uma moral com segurança. A verdadeira palavra é essa, uma moral com segurança. Né? Porque não adianta a gente falar, é o sepulcro caiado, né? Se você não tem a verdadeira segurança naquilo que você sabe que é para ser e você não está fazendo, você não tem moral Dona Helena foi nem para o traída espírito, pela nem para internet. Não, estou escutando ela falar. Pronto, Aí, mas diga. eu acho que eu já terminei. Sim. O Amadeu não Ó, escutou, não, foi? Não, é É o sua seguinte, internet que está falhando, Amadeu. é a sua internet. Olha, é o seguinte, nesse ponto, Amadeus, nesse ponto, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse tema. É o seguinte, tem 2 casos que nós podemos colocar aqui. 2 casos. Nós temos prudente como Kardec, que quando nós fazemos uma pergunta ao médium, o médium diz, você tem um tipo de mediunidade, você tem a mediunidade tal. Tudo bem. Você vai para outra pessoa que você também tem conhecimento e diz, olha, eu queria saber meu tipo de mediunidade, tal. Coincidiu com aquela primeira informação? Não. Então, vamos. E eu tenho possibilidade de ter, eu tenho esse tipo de mediunidade, o Espírito vai dizer que poderá ter esse tipo de mediunidade. Então, ter uma segunda informação para ter a forma, a certeza com a prudência que Kardec tinha. Outro ponto que nós devemos colocar. Através das mediunidades, nós passamos aquilo que nós temos de informação. Nunca nós devemos chegar para aquelas pessoas que, se tiver uma entidade não evangelizada ao lado daquela pessoa que está nos perguntando, nós não devemos falar nada. Diz, minha filha, faça prece. Meu filho, faça prece. Por quê? Porque se nós formos falar que existe uma entidade não evangelizada ao seu lado, aquele médium, é claro, aquela pessoa vai ficar em dor e sofrimento, sem saber o que é que pode fazer. E daí cai num processo muito difícil, que é reconstituir a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, seu psicológico para o alto. E é muito importante nós refletirmos sobre esses pontos. Nós temos de procurar saber. Nós às vezes temos uma ansiedade, muitas vezes a ansiedade de saber o tipo de mediunidade. Mas nós sabemos também que, se nós buscarmos isso, com essa ansiedade, perguntar a qualquer médico, isso não é algo que nós devemos procurar fazer. Com calma, refletindo, pensando, sabendo com quem nós iremos trabalhar.
E muitas vezes, muitos casos, pode acontecer de não termos daquele médico que nós temos conhecimento, a, ter a condições de dar uma informação correta naquele momento. Então, é muito difícil nós chegarmos assim e dizer quem sou eu, qual a minha mediunidade. É claro que você pode chegar, não vai chegar, e dizer, Chico, me diga, quando ele estava aqui, meu tipo de mediunidade. É claro que a gente tem a confiança daquilo que nós estamos perguntando. Não é assim a pessoa chegar e dizer, a sua mediunidade tal. Temos alguma mediunidade específica? Não. Mas também nós temos que entender o seguinte, que com isso, precisa de estudo, precisa de prece, precisa de resignação, sentir os impactos mediúnicos da vida, e daí seguir os seus caminhos, que um dia vai chegar e dizer, você está pronto para fazer tal tipo de trabalho. Não é para chegar assim, qualquer médico e dizer, é isso. Porque nós somos médios e, às vezes, não estamos com uma boa vibração, um bom momento para nós transmitir certos momentos para outras pessoas. Refletir antes. É como uma dissertação, ou, vamos dizer, uma palestra. Você vai dizer certas coisas, mas quando você vai dizer certos momentos, algo que a espiritualidade acha que não tá o momento, no momento, aí a espiritualidade dá aquele bloqueio para que a gente não venha falar. É muito interessante uma palestra de um congresso é totalmente diferente de uma palestra que você dá dentro do centro espírita. No congresso você dá, no seminário, numa palestra, você pode dizer certas coisas, mas no centro espírita não. É totalmente diferente. Então, são isso que nós temos de colocar no nosso dia a dia, dentro das nossas mediunidades. Amadeus Pereira. E mesmo assim, Renato, eu não estava nem aqui, mas peguei o finalzinho, que meu neto acordou, e mesmo assim, é interessante isso aí, porque numa palestra eles é diferente de uma sessão mediúnica, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, também tem a espiritualidade ali que também está vendo ali tudo que aquele irmão está falando, se realmente condiz ao que ele fala, aquilo que está internalizado nele, né? Porque há muitos que falam, e as coisas mais lindas do mundo. Você vive até em outra constelação, né? Com tantas palavras e sintonias boas. Quando sai de lá, como eu disse e terminei naquela minha última fala, é um sepulcro caiado. Você fala, quando sai, não existe aquela pessoa que estava ali na frente. Aquilo dali era só a casca. O espírito verdadeiramente é outro, né? Tem tudo isso. Mas vamos refletir também que, ao menos naquele momento, ele está fazendo coisas boas, está fazendo coisas maravilhosas. É complicado que a gente, quando chegar disso, a pessoa chegou posta, a pessoa chegou no centro espírita e chegou para uma pessoa que está na frente, você está com um espírito tal. Essa pessoa quase passava mal. Quer dizer, naquele Verdade, momento, naquele momento de situação. Porque a gente só consegue essas coisas, a gente só consegue essas coisas quando passa, quando vê, quando sente. E nós temos conhecimento. E certas coisas nós fazemos sem querer, às vezes, influência espiritual. Eu vou dizer uma coisa aqui muito interessante, desculpe vocês que têm o processo por ser espírito que tem uma congregação muito bonita, que é a maçonaria,
Lá, em uma casa espírita, uma pessoa foi, um irmão de vocês foi ao centro e foi atendido pelo sinal maçônico. Olha como são as coisas. A pessoa chegou, deu um sinal maçônico, a pessoa que estava na mesa tomando conta era maçom também, e recebeu a mensagem, e essa mensagem foi passada para a cabine, e o que estava na cabine também era maçom, e daí foi consultado. Então, isso é normal, no dia a dia. Pode acontecer. Desculpa ter colocado vocês não, mas vocês da maçonaria, é como vocês dizem na doutrina do Espírito, na igreja, na religião católica, não. Tem o espírita e aquele que se diz espírita. Às vezes tem um irmão de vocês que diz que é irmão e realmente muda totalmente o comportamento daqueles momentos que ele deveria praticar o bem e a caridade, como vocês fazem. Desculpa ter entrado nesse assunto, Amadeu, Lula, Sival, Omar, mas isso, para mim, é uma realidade. Amadeus Ferreira, por favor. Muito bem, podemos passar para o próximo slide? Podemos. Positivo. Muito bem, deixa rodar aqui. Ok. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião um bom médio escrevente, maleável, já formado. Pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão de que deseja escrever, raro é que este último não o faça imediatamente. Ou seja, em automóvel, quando a bateria de um carro está descarregada, a gente faz o auxílio da bateria de outro carro funcionando para que aquela bateria receba a carga e bote o carro a funcionar. A gente chama chupeta, uma chupeta na bateria do carro. Aqui na mediunidade, o médium... Eita! Que foi, meu Deus. Na nossa tela, no nosso estudo de hoje, nós temos duas médiuns escreventes. Uma chama-se a Garcia Helena e a outra Valderi. Valderice. Muito bem. Então, veja bem, o que acontece aqui? Da mesma maneira, a mediunidade ela nos proporciona recursos excepcionais. Você está bem inspirado pelo dirigente espiritual dos trabalhos, você faz coisas miraculosas. Depois é que você vai se aperceber disso. Eu vou fechar aqui, porque está... Que foi, Amadeus. Lula, você falou sobre o dia de hoje, né? É meio complicado, ter influência. Antigamente, não sei hoje, antigamente havia pontos estratégicos aqui em Natal, no Carnavali, que, por exemplo, lá no dia Carnaval, nós tínhamos um encontro em Jundiaí do Jovem, era um ponto. Mas lá no lado da vovozinha, existia reunião no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Reunião normal. Aquela reunião com grupos espíritas trabalhando naquele momento. O que é que dizia isso? Era ponto de apoio da própria espiritualidade para ajudar aquelas pessoas que estavam na folia. Então, quer dizer, tem um ponto estratégico que a espiritualidade usava. Por exemplo, a gente era assim, um tenor naquele tempo, sopranildo, e tantos outros. Muitas pessoas iam para lá e faziam reuniões normais, porque existem dificuldades do próprio ambiente, o próprio fluido da cidade modifica.
E daí a modificação é onde a atuação do mundo espiritual sobre o mundo material é maior nesse campo, e dá muito mais trabalho à espiritualidade. Então, nós que somos espíritos, temos esse conhecimento, e muitas vezes existia esses pontos, não sei se ainda existe, pontos de apoio nas reuniões, nos centros espíritas, para ajudar a espiritualidade a trabalhar com esses espíritos não evangelizados, e aqueles que estão na, na brincadeira, e perante a doutrina dos espíritos, é como diz o próprio Divaldo, o carnaval é uma festa da carne, né? Todos nós sabemos, né? Carnaval, carnaval, é a festa da carne. Isso sempre existia naquele tempo. E hoje ele diz que realmente é um divertimento. É o carnaval. O que é realmente para a espiritualidade é aquilo que você é. Você pode brincar 3 dias dançando com um pensamento positivo, não pode? Pode. Então, cada um vai ser responsabilidade por aquilo que vai fazer. Se aquilo você faz brincando, se divertindo, você está fazendo uma coisa boa, maravilhosa. Perguntaram para nosso amigo Amadeus Votar, perguntaram a Dom Helder Câmara. Dom Helder, o que é que o senhor acha dessas lavadeiras de rua? Acho que já falei isso aqui. Lavadeiras passando todo dia lavando roupa, isso, aquilo, outro. E quando é no carnaval, o pai vai brincar. Ele disse, é muito interessante, nós sabemos disso, porque não é possível a pessoa passa 65 dias trabalhando no duro, e não poder brincar 3 dias de carnaval. 3 dias de carnaval. Quer dizer, a mentalidade dela é de se divertir. Mas aquilo que ela vai fazer no carnaval, ela pode se divertir sem fazer nenhuma maldade com ninguém. E sair cantando, e cantando, e cantando. Mas o próprio fluido da cidade, do país, ele modifica. Onde a espiritualidade não evangelizada se aproxima mais por causa da própria evolução, a nossa evolução. Aqueles que conseguem, tudo bem, superar a coisa, mas sempre sente o processo do tempo, da situação. É como lá atrás, no Natal, onde a espiritualidade não evangelizada não consegue penetrar, muitas vezes, dentro do nosso lar. Por quê? É harmonia, é paz, é algo maravilhoso, é abraço, é perdão. Muitas vezes a pessoa passou todo dia brigando com a pessoa, quando é no final do ano, chega lá, uma confraternização, vai lá e se abraça. Pode brigar depois de janeiro, mas no dezembro está naquela vibração de confraternização e de perdão. São essas coisas que acontecem. E uma reunião dessa, existe o processo. Olha como nós tivemos dificuldade aqui, mas nós estamos aqui por causa da própria espiritualidade. Estava só para ter atenção. Oi? Oi, Ana? Diga, Ana, de novo. Estava só prestando atenção. Só prestando atenção. Então, siga. São isso. Vamos voltar para Amadeu Ferreira de Araújo, amigo. Ô, Renato, eu estou aqui a posto. As comunicações estão chegando a mim intermitente, cortando constantemente. Eu não sei se está cortando para vocês também. Não, para mim E aí, não. como Ele nós está escutando você aqui, bem direitinho. como nós estamos aqui às 9h10, se quiserem, a gente faz mais um slide. Se quiserem, a gente encerra e retoma na próxima semana, se Deus quiser, com a internet equilibrada. Deve ser o problema da minha internet. Tá O que a certo. maioria decidir, eu assino embaixo. Helena, Vocês prestem atenção que são fluidos já do carnaval. Viu? Exatamente. Eu acho que a gente deveria. já, Eu acho que tá tão bom o assunto que a gente deveria ir para mais um rapidinho. Helena, até 12 horas da noite nós estamos por aqui. Eu também. Muito bem, eu não tenho. Eu já estou a posto, viu? Já cheguei na casa. Olha, Agora eu Olha vou aí. participar melhor. Vamos passar para o A próximo Val slide. já está aí pronta para falar. Quem vai falar é Val. O Simval se ausentou.
Vamos passar para o próximo slide? Acho que Simval volta. Deixa eu ver aqui. Compreende-se que, em tal circunstância, se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médio, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde e regularmente, ajuda a vencer o obstáculo material e provocar o desenvolvimento da faculdade. Ou seja, vamos entender o que é que ele quer dizer. Na verdade, o médium preparado ou o médium já pronto, ele serve de suporte para que aquele outro desenvolva, ou seja, chegue a realizar a sua tarefa. Agora, a espiritualidade nos chama atenção. Isso nos leva a compreender que parece até que o médium tem tempo limitado para ter que fazer aquilo, tem que aprender a escrever durante tal tempo, senão se perde. E nós sabemos que não é assim, porque na obra divina tudo tem um planejamento e tudo chega no tempo do relógio de Deus, e não do nosso relógio. Por que essa pressa? Ora, vamos imaginar, você vai para a casa espírita, e lá você recebe a orientação para estudar, e durante os estudos você recebe a orientação ou influenciação ou deseja escrever, ou psicofonar, ou ver os espíritos, e por aí se vão. Aí você insiste e não consegue, não se preocupa, diz a espiritualidade. Procure fazer outra coisa, aquilo que você se agrada e que você faz bem. Com o tempo, aquela aptidão que você queria ter no início pode chegar. Ora, a gente vai ver isso quando? Quando nós iniciamos o estudo da educação da mediunidade, nesse modelo da Federação Espírita Brasileira, lá no início, depois da harmonização psíquica, já no segundo semestre, na aproximação espiritual, na percepção do fluido, ou mesmo no contato espiritual, você começa a apresentar determinados vislumbres de essa ou daquela mediunidade. Mas, com o tempo, aquilo vai desaparecer e vão aparecendo outras aptidões, à medida que você vai se enriquecendo doutrinariamente e vai colocando em prática suas habilidades. Aí se aplica isso também à questão da psicografia. Se você não escreve agora, não se preocupa, vai aplicar passe, vai fazer preleção do Evangelho, vai auxiliar na cozinha, na limpeza da casa, em qualquer coisa, porque qualquer trabalho na casa é tão importante como a missão do dirigente que conduz a reunião, como do médico que trabalha lá na frente, um médico que trabalha com o médico lá na frente na cabine, fazendo cura, fazendo a medicina da alma, fazendo a desobsessão. É porque isso, como dizia Divaldo, faz parte de um conjunto. Nós somos um ser coletivo, é uma equipe espiritual preparada lá desde a encarnação para nos reunirmos aqui nesse momento da nossa existência e nos juntarmos uns aos outros para formarmos um todo que vai resultar nesse ou naquele trabalho, nesse ou naquele serviço. Então, o que nós não temos hoje, pode ficar certo, poderá vir depois. Se não vier por nosso intermédio, vem por intermédio de outro. E aí eu posso fazer outra coisa, talvez muito melhor do que faria escrevendo. É por aí, senhor Renato? Vamos passar primeiro para a Franciele, né, que estudou a mão aqui. Diga, Fran. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Muito bem, muito grata. Seu Amadeu colocou aí esse último slide e na fala dele agora com uma coisa que eu achei muito ótima.
Como eu não sei qual é a minha mediunidade, a parte da limpeza para mim está ótima. Essa daí, ó, é primeiro, ó, eu não sei o que eu vou fazer no serviço, então ele já me ajudou bastante, muito agradecida. Obrigado, minha querida. São os irmãos inspirando, né? Está vendo que tudo tem uma utilidade? Essa é a Vilma, que eu conheço. Fran, foi ontem assisti novamente o livro, o filme Nosso Lar. E no Nosso Lar, o cara pegou o médico terreno, pegou a vassoura e foi olhar, foi varrer o salão onde estava havendo o atendimento, né, dos espíritos que chegaram da face da terra ao nosso lar. E ele dizia que era médico, e começou na vassoura, né, varrendo. São esses casos. Isso tem no livro, no filme Nosso Lar, né, varrendo ali o local onde havia o atendimento. Amiga, em relação a essa questão, é interessante que vem aqui uma intuição muito interessante. O médium, o escrevente, se você olhar para uma noite bem colorida, bem bonita, você vai encontrar uma lua. A mediunidade no início você tem aquela lua bem pequenininha, a lua nova, certo? E realmente não dá para você trabalhar com ela, vamos dizer assim. Aí começa a quarta crescendo, tem as outras fases. A lua vai, como a minguante, ela tem uma faixa menor, então a influência do espírito com o médio. Quarto crescente, a faixa já é maior, então a influência do espírito com o médio já é maior. E quando chega a lua cheia, o espírito já está naquela condições de ver o momento da própria lua com seu maior sentido, que é a comunicação. Se nós pegarmos umas fotos, antigamente tem as fotos de alguns livros, como realmente o espírito se aproxima do médium para dar a comunicação. Primeiro, ele fica meio distante, mentalmente ele passa para a mente do médium, o espírito passa para o médium escreve. Quando o espírito está mais desenvolvido, vai se aproximar, o médium consciente. Quando o médium é assim consciente, o espírito se aproxima mais do médium e vai tirando a capacidade do médium saber o que é que está fazendo. É o semiconsciente, o médium semiconsciente. E quando o médium assim, é inconsciente, aí o espírito já toma conta da classe do médium e diz que o médium só fica com uma faixa de 3, 4% da sua capacidade de raciocínio. Então, com isso, o que é que na psicografia, o espírito vai colocando a mão sobre a mão do médium, até um dia chegar conscientemente, os médios inconscientes, que são poucos, ter aquela condição de já o espírito já manejar sua condição de escrever, trazer a mensagem. Outra coisa que nós achamos interessante é porque é o seguinte, quando nós nascemos, passamos o tempo, quando chegamos com 3 anos, a gente vai para o jardim. Depois do jardim vai evoluindo, vai aprendendo a escrever, vai aprendendo a ler, e quando chega a um certo ponto, nós estamos lendo e estamos escrevendo. Mediunidade também é a mesma coisa. Quando nós não temos conhecimento dela, e quando nós chegamos no jardim, é aquela questão de nós termos algo que nós não sabemos como trabalhar com ela. Nós temos que desenvolver o nosso talento de escrever, ou de falar e de ler. Então, são essas coisas que acontecem. É a mesma coisa que quando a psicografia começou com a prancheta, com as bolinhas, vai para lá, vai para cá, depois as pranchetas, depois os lápis, aquilo outro. Aí, com tudo isso, o sentido voltou a ser, não precisa de prancheta, não precisa mais nada, o próprio médium é a prancheta. E aí começou a mediunidade da melhor maneira possível. Está aí, né? Amadeus Ferreira. Muito bem, senhor Renato. Vamos trabalhando. Bom, mais alguma coisa os irmãos gostariam de
comentar mais alguma coisa, senão a gente devolve a dona Agraci para, em nome de Jesus, juntamente com todos nós, fazemos as vibrações positivas para que possamos gerar energias salutares e os nossos benfeitores possam conduzi-las para os hospitais, para as escolas, as colônias, os locais de refazimento dos nossos irmãos sofredores. Quem quiser fechar os olhos, fechem. Eu vou fazer aqui uma oração até que foi lida, fazer como Lula fala, foi lida ontem, e eu achei bem pertinente, eu achei simplesmente linda, mas vamos fazer com o coração, lendo cada palavra, que ela seja internalizada, que ela seja fazendo grande significação em nossas vidas. A doutora Bezerra de Menezes, que diz: benfeitores que sofrem, irmão silencioso das madrugadas do mundo, tua presença não se impõe, consola, tua voz não acusa, ampara, tua luz não ofusca, aquece. Bezerra, servo da caridade viva, vem se for da vontade do alto, caminhar entre nós nesta hora em que tantos corações sangram em silêncio. Toca com teus pensamentos de paz os lares em desalento, as mentes em tormenta, os corpos exaustos de dor. Que tua vibração de amor nos ensine a curar com o olhar, a acolher com a escuta, a servir com ternura, mesmo diante da ingratidão. Não queremos os milagres do mundo, mas a força mansa para atravessar as provas com dignidade. Que o lençol do teu passe invisível envolva os hospitais esquecidos, as vielas escuras, os leitos improvisados, e transforme os prantos secos dos invisíveis em esperança viva. Doutor da alma humana, ajuda-nos a entender que socorrer é orar. Com as mãos que amar é iluminar as sombras sem perguntar nomes, e que perdoar é libertar o outro para que também sejamos livres. Leva ao Cristo nossos pedidos calados, mas antes abre nossos olhos para a missão que ainda nos cabe cumprir, que possamos ser extensão do eu serviço, ferramentas humildes da mesma luz. Em nome da fraternidade maior, segue conosco, Espírito amigo, até que todos os filhos da terra compreendam que a cura mais profunda é o amor que se doa. Que assim seja, que essa prece se eternalize em nossos corações e que possam ser vividas, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas, e perante esse carnaval, que ele seja envolvido de muita luz em todo o círculo do mundo, que seja amparado todos aqueles que ainda não encontraram a luz, aqueles que ainda não enxergaram um Pai que cuida, que ampara, que faz a diferença em nossas vidas, a Maria Santíssima, a Virgem que intercede por nós, a Jesus que intui, que instrui, que faz com a tua misericórdia o nosso dia ser mais glorioso, ser mais luz. E com isso a gente, então, agradece o ar, a vida e tudo que já nos destes, e tudo que há de nos dar, se tivermos o merecimento. Chega nos hospitais, chega tanto físico como extrafísico. Chega nas ruas, aqueles que estão achando que ainda estão em corpo físico, socorre, ampara, leva a tua paz, leva a tua luz. Aqueles que estão, Senhor Jesus, nesse momento desencarnando, voltando à pátria espiritual, aqueles que estão nesse momento tirando a vida achando que vão fazer o melhor.
ampara, segura nas mãos dessas pessoas. E sendo assim, a gente finaliza esse grande estudo que todos os sábados é amparado por tanta luz divina, por tantos mensageiros que nos intui, que nos ajuda e que nos faz melhor entendidos. Muita paz e luz a todos. Para minhas amores da vida. Cadê o bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Hoje vai Bom dia! Bom dia a vocês Bom todos. dia. Bom dia!